Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de qualidade de água. Muitas pessoas têm nos perguntado em comentários ou entrado em contato conosco para saber por que as águas dos aquários delas não são cristalinas igual a esse aquário aqui que você está vendo, né? Os outros aquários que nós temos. Então, se você tem dúvida a respeito disso, você tem problemas contínuos com água turva, água verde, água amarelada, fica por aí que nós vamos conversar um pouco. Pessoal, me chamo Fábio, eu sou aqui da Peixinho e Companhia, loja especializada em aquário e peixes ornamentais em Franca, São Paulo. Se você não nos conhece, entre em contato conosco, acesse o nosso site ou então siga nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, aqui você vai encontrar bastante dica a respeito do aquarismo. Bom, hoje nós viemos tratar aqui a respeito de qualidade da água, tentar ser bem prático e breve para você. Primeiro fator que muita gente questiona nós é a respeito de água verde, né? É muito comum pessoas virem aqui e falar: nossa, minha água fica inteiramente verde, eu não consigo ver os peixes, e eu lavo, limpo o aquário, rapidamente ela torna verde novamente, né? E eu não sei mais o que fazer. Bom, esse caso é um caso fácil de identificar a causa. A causa primordial de um aquário ficar com água verde é o excesso de luminosidade. Essa luminosidade pode vir tanto de iluminação, tem gente que às vezes deixa a luminária do aquário ligada 24 horas, por exemplo. Isso causa água verde. Ou o aquário bate sol direto, que é um caso um pouco mais delicado. Ou às vezes nem bate sol direto, mas o ambiente que fica é um ambiente que fica muito exposto à claridade. Às vezes fica próximo de um blindex, ou próximo de uma janela, de um vitrô. Então, a causa primordial seria o excesso de luminosidade. Alguns fatores podem piorar a situação, como ração de má qualidade, como excesso de ração, como um filtro mal dimensionado, ou seja, tem um filtro muito pequeno para um aquário maior, né, e o filtro acaba não dando conta, né? Então esses fatores podem contribuir, mas sem a luminosidade não tem como a água ficar verde. Essa água verde nada mais é do que uma alga que se forma na própria água. A mesma alga que, vamos dizer assim, forma nas paredes, acaba formando ali na água e ela tem uma proliferação muito rápida, muito veloz. Então, se eu tenho um problema com a alga verde, ela começou a dar, rapidamente ela vai proliferar. Então eu vou lá, faço uma limpeza, ela volta rapidamente, faço outra limpeza. Então nós temos que ir na causa do problema. Como resolver então nesse caso? Primeira coisa, se eu tenho uma lâmpada que estou deixando 24 horas, vamos diminuir. Se eu tenho um aquário num lugar muito claro, mude-o de lugar. Agora vamos dizer que seu aquário bata sol, você tem um lago ornamental que bate sol e não tem como você mudar de lugar. Nesse caso, o ideal é você investir num filtro de ultravioleta, tá? Você tem dúvida quanto a isso, entre em contato conosco, nós vamos deixar as informações aqui embaixo desse vídeo, mas você vai precisar de investir num filtro de ultravioleta. Esse filtro nada mais é do que uma lâmpada, né, que vai dentro de um cilindro ali, existem alguns modelos no mercado, e essa luminosidade da lâmpada vai queimar, vai matar esse verde da água. Então mesmo batendo sol, esse ultravioleta vai anular esse verde da água, você consegue deixar uma água cristalina. Agora, um segundo fator, se caso você está com a água verde, a água verde do aquário, o aquário está montado faz muito tempo, a água está verde e você quer resolver isso, mas seu aquário, você conseguiu eliminar o foco de luminosidade, o excesso de luminosidade. O que eu indicaria? Particularmente falando, o ideal é você tentar tampar o máximo de luminosidade possível desse aquário, o máximo. Então tente tampar, fecha persianas, fecha cortina, pelo menos no período de tratamento, tá? Depois que ele ficou mais escuro, nós vamos fazer trocas parciais diárias até que essa água fique cristalina. A gente tem que lembrar que a proliferação dessa água é muito rápida, então nós não podemos deixar focos de alga verde dentro da água para que a mesma não se prolifere. Então você vai tentar fazer trocas parciais diárias. Nesse período também o indicado é a alimentação dos peixes ser dada dia sim, dia não, para a gente diminuir o máximo de matéria orgânica, porque essa matéria orgânica é um alimento direto para essa alga verde. Então nós temos que cortar
tudo que vai auxiliar na proliferação dessa alga. Claro que se você tiver dúvidas a respeito, entre em contato com um lojista especializado conosco, que nós vamos te orientar mais detalhadamente. Segundo problema, pessoal, água amarelada ou amarronzada, né, avermelhada, é um caso também um pouco mais fácil de identificar, porque tem poucos problemas que causam isso no aquário, né? Se a sua água fica com um tom mais amarelado, avermelhado, geralmente só pode ser dois fatores. O primeiro deles é vindo de troncos de aroeira, né? Até temos aqui nesse aquário esses troncos, não sei se você vai conseguir ver pelo vídeo. Esses troncos, principalmente nos primeiros 2 meses, 1 mês, 2 meses, é comum que ele solte tanino na água, esse tanino deixa a água meio avermelhada. Porém, isso não é tóxico, não é prejudicial, né? Esteticamente não fica legal. Nesse caso de tronco, a única maneira da gente conseguir eliminar isso é com o Purigen ou Ocean Pure, né? Que é um produto muito bom no mercado, que ele consegue extrair isso da água. Ou você deixar ele curtindo num balde, num tambor, no próprio aquário, né? A partir do momento que ele começa a juntar esse vermelhidão, você faz trocas parciais e vai amenizando isso até que ele pare. Mas é um caso que não é prejudicial. Agora, se a sua água está ficando dessa tonalidade, dessa cor, e você não tem esses troncos, aí pode ser somente 2 fatores. Geralmente vem de 2 fatores. Ou você pode estar tendo problema com ração de má qualidade ou excesso de ração. Ração de má qualidade geralmente são rações que não são adquiridas em lojas especializadas em aquarismo, né? Muita gente compra ração que não é especializada em água específica para água parada, ela é fabricada para água corrente, então são rações que o peixe defeca muito, isso gera muita matéria orgânica e a água fica muito ruim. E além da cor ficar ruim, a qualidade dela fica péssima. Então você vai ter problema com alga, você vai ter problema com amônia, com nitrato, com nitrito na água, isso é muito prejudicial. O acúmulo, a aglomeração de sujeira no aquário aumenta drasticamente. Então, primeiro fator, compre uma ração boa, ração de boa qualidade, tá? Procure numa loja especializada uma ração específica para os seus peixes, né? E uma ração de alta qualidade. Se você for ver, a ração de alta qualidade você até economiza no valor, porque é uma ração que você não precisa jogar muito, é uma ração extremamente nutritiva, o peixe se nutre com pouca quantidade e você vai ter uma água de qualidade na sua água, no seu aquário. Agora, caso você dê uma ração de qualidade, mas a água está ficando assim, aí é excesso de ração. Se você notar, a maioria das rações, a grande maioria, usa corantes nela. E esse corante é o que causa essa tonalidade avermelhada, amarelada na água. Então, nesse caso, você precisa tomar muito cuidado com a quantidade. Como a gente indica alimentar? Eu vou deixar também na descrição desse vídeo um outro vídeo nosso falando a respeito disso, mais detalhes, mas de maneira mais rápida, eu gosto de alimentar os peixes pelo menos umas 5 porções por dia, umas 6 porções de ração por dia, mas cada porção que eu jogo de ração, eu gosto que o peixe coma imediatamente, coisa de segundos, 5 segundos, 3 segundos, 6 segundos, para a ração não ficar na água. A partir do momento que ela fica na água, ela vai liberar o corante e isso vai ser prejudicial para a sua água, tá? Um outro fator também, um detalhe importante em relação à ração, é que rações de fundo, pessoal, ração de carnívoros que se alimentam no fundo, ração para botias, para cascudos, para coridoras, são rações que geralmente trazem um excesso de matéria orgânica no aquário muito grande. Então muita gente começa a jogar esse tipo de ração e percebe que a água começa a ficar meio amarelada ou meio turva. Nesse caso, pessoal, eu recomendo você jogar ração de fundo 1 vez por semana, até no máximo 3 vezes por semana, porque é uma ração que de fato prejudica muito a água, tá bom? E como resolver nesse caso? E sempre na causa do problema, pessoal. A melhor maneira de se resolver um problema é ir na causa, a gente não tratar o efeito do problema, tá? É ir na causa. Se eu tenho um problema com excesso de ração, tem que cortar a ração, né? A quantidade. Se você tem uma ração de má qualidade, tem que desfazer.
porque senão a gente pode até tentar amenizar isso com algum produto, mas não é legal. O legal é a gente tentar resolver o problema, tá bom? Você vai dar mais saúde para os seus peixes e uma qualidade melhor para eles. Terceiro problema, pessoal. Terceiro problema, eu quero falar agora sobre água turva. Muita gente tem problema com água turva, né? Água meio esbranquiçada, né? Você vê que a água não está cristalina. Esse caso é um caso um pouco mais complicado da gente identificar, porque existem inúmeras causas, tá? Eu abordei os dois primeiros problemas que são mais fáceis de identificar. Nesse último, se a sua água não fica cristalina, isso pode ser várias coisas. Eu vou elencar algumas situações, alguns problemas mais comuns, tá? Mas a gente tem que fazer uma averiguação um pouco mais aprofundada. Bom, pode ser excesso de ração. Muita gente tem problema de turbidez. Às vezes a água não fica amarelada, ela pode ficar meio esbranquiçada por excesso de ração ou até mesmo por ração de má qualidade. Tem a ver às vezes com o segundo fator que nós falamos. Outro fator também que nós já vimos, mas é um caso um tanto mais raro, é quando a água às vezes não fica verde por excesso de claridade. Tem casos que ela está começando a ficar com alga verde na água, mas às vezes a quantidade de luminosidade não é suficiente para fazer uma proliferação muito grande e a água fica turva. Mas esse caso é um caso muito difícil da gente achar, né? De encontrar pessoas que estão tendo problema com isso, e também é um caso mais difícil de identificar. Mais comum, pessoal, é que seja também problemas relacionados à filtragem, principalmente a filtragem biológica. O que seria filtragem biológica para você que está no aquarismo há pouco tempo e não conhece? Bom, todo o sistema de filtragem de um aquário, independente se é o hang-on, aquele que é de cascata, se é o biológico de fundo, que é aqueles que vão umas plaquinhas embaixo do cascalho, ou se é filtro interno de esponja, canister, SAMP, todos eles fazem o sistema de filtragem biológico. Filtragem biológica nada mais é do que bactérias que vão se formar no filtro. Geralmente eles se formam na mídia biológica, que seriam uns anéisinhos brancos, né? E essas bactérias, elas vão filtrar a água para mim. Então é muito comum pessoas não terem uma filtragem biológica muito eficiente e isso ocasionar em água turva. É muito comum, nós vemos muitos casos disso. Então, o primeiro fator que se você está tendo problema com isso, tem que averiguar é a filtragem biológica. E o que isso pode ocasionar? Às vezes não é nem só na estética do aquário. Geralmente, quando a água está turva devido à falta de bactérias, de filtragem biológica, você vai ter problemas com amônia, você está com problema de nitrito na água. Isso é extremamente tóxico para o aquário, para os peixes, né? Então, você tem que averiguar primeiramente a questão da filtragem biológica do seu aquário. O carvão, muita gente fala, vou pôr um carvão para melhorar. Ele de fato melhora, mas a causa primordial seria a filtragem biológica, tá? Então, foca nela, ela seria o coração do aquário. Ela você tem que ter uma quantidade legal, uma filtragem biológica boa, se você quer ter um aquário saudável, tá? Se você pegar os meus aquários aqui, parte de filtragem biológica eu não brinco, eu sempre excedo porque eu sei que vai dar muita qualidade para mim, tanto de cor de água, quanto para a saúde dos peixes, desenvolvimento deles, enfim, é fantástico. Segunda coisa, ver se a vazão do seu filtro, ela é compatível com a quantidade de peixe que você tem, o tipo de peixe que você tem e o tamanho de aquário que você tem. Então, se você tem um filtro muito compacto, muito pequenininho, com um aquário muito grande, você tem que necessariamente investir num sistema de filtragem maior. Outro fator também, pessoal, não tão comum quanto esses outros que nós estamos abordando aqui, seria para quem tem aquário de planta natural. Muita gente às vezes coloca o substrato fértil, principalmente substratos que não pode ter contato com a água, e não põe uma camada inerte ou um cascalho para isolar ele numa espessura alta, né? Põe muito pouquinho. Esse substrato pode liberar na água, você pode também ter problema tanto de água verde quanto também de água turva. Outro fator também é excesso de gás carbônico injetado. Você tem aquário de planta natural, dependendo da quantidade de CO2 que você injeta no aquário, você pode perder uma quantidade de biologia e isso ocasionar em água turva, principalmente se o CO2 fica 24 horas ligado.
Lembrando que o CO2, pessoal, ele só pode ficar ligado com a lâmpada ligada. A planta só vai absorver esse CO2 se a lâmpada do aquário estiver ligada. Então é um fator importante também. Bom, pessoal, outro fator também que é muito importante é a troca parcial de água. A troca parcial, ela tem que ser feita frequentemente, tá? E num período que não haja excesso de sujeira. Eu não posso, vamos dizer assim, limpar o meu aquário, tirar o excesso de sujeira. Não, eu tenho que evitar desse excesso estar ali, evitar da sujeira estar ali. Então você vai programar um período onde você vê que não há um acúmulo grande de sujeira. Isso também, pessoas às vezes que demoram muito para fazer troca parcial, também vai ter problema com qualidade de água, tá bom? Bom, pessoal, e talvez você está perguntando se tem algum produto que pode te ajudar, algum material que pode auxiliar vocês, se você não tem muito tempo de cuidar do aquário, enfim, existem produtos que vão te auxiliar. Se você quiser uma qualidade de água boa, você pode investir em alguns produtos. Eu separei alguns aqui para apresentar para vocês rapidamente, tá? Existem outros no mercado, claro, esses aqui são os que nós trabalhamos. Eu tenho aqui o Ocean Blend, é um produto fantástico, são bactérias que degradam sujeira, bem semelhante ao Pristine da Siquem, ó, que é esse produto aqui, produto de excelente qualidade. Esses produtos, pessoal, você pode usar tanto para um tratamento de água, se você quer montar um aquário rapidamente para o peixe, são produtos excelentes. Se você está tendo problema de alga, tanto em água doce, água salgada, você pode fazer o uso deles, eles vão auxiliar você. Mas você pode fazer preventivamente, você pode fazer o uso semanal dele, quinzenal deles, que eles vão auxiliar na qualidade da sua água, eles vão degradar o excesso de sujeira que talvez está causando problemas para você, ou evitar dela se acumular. Outro produto também muito legal, Bioptin, que são ampolas basicamente de alimento para bactéria. Você vai energizar as bactérias já existentes no seu aquário, de maneira que você tenha uma redução também de matéria orgânica. Outro produto que eu não trouxe aqui, mas excelente também, se você quer ter no seu aquário, é o Purigen ou o Ocean Pure, que é um polímero filtrante que você põe dentro do filtro, dentro do SAMP, dentro do canister, e ele vai puxar a matéria orgânica que causaria esse problema. E são produtos recicláveis, então você compra e fica com ele mais de ano aí no seu aquário. É um produto extraordinário, eu faço uso aqui na loja dele, é um produto muito bom. Pessoal, ficou com dúvida? Fala conosco aqui nos comentários ou entre em contato conosco. Também curte aí para nos ajudar no nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.